Olá, aqui é o Gustavo e nesse vídeo eu farei uma leitura do capítulo sobre as mulheres do livro O Aquário no Oceano, Mistérios Profundos do Catolicismo. Apesar do direito romano ser uma conquista da civilização ocidental, o papel que reservava à mulher na Roma Antiga era o da exclusão, qual pária social equiparada aos escravos. Lentamente este quadro foi mudando e o papel do discipulado de Jesus foi fundamental já nos primeiros passos da igreja primitiva. A equiparação de direitos proposta pelo Evangelho de Cristo foi decisiva na mudança do papel das mulheres na sociedade. Foi o catolicismo, em seus primeiros passos, o precursor do feminismo, aquele saudável. É bom frisar, enquanto justo e benévolo para com as mulheres. Na obra de Regine Pernod, A Mulher no Tempo das Catedrais, podemos estudar como foi essa transição de valores ainda na Idade Antiga. Abre aspas. É apenas em 390, no fim do século IV, que a lei civil retira ao pai de família o direito de vida e de morte sobre os seus descendentes. Com a difusão do Evangelho, desaparece a primeira e a mais decisiva das discriminações entre os sexos, o direito de viver concedido tanto às raparigas quanto aos rapazes. Fecha aspas. Aqui, raparigas, porque aqui tem uma tradição portuguesa, né? No caso aqui, nosso português brasileiro seria tanto as moças quanto os rapazes. As mulheres destes tempos antigos, maravilhadas ao saberem-se iguais aos homens, através dos ensinamentos de Jesus, aderiram rapidamente ao cristianismo. Em seguida, também os escravos e crianças passaram a ser compreendidos como pessoas. As testemunhas de Jesus diziam que seu mestre foi especialmente atencioso para com as mulheres, ainda citando Regine Pernod. Foi a uma mulher que Cristo fez, pela primeira vez, a revelação importante entre todas da vida nova, adorar Deus em espírito e em verdade. Ele recusou condenar a mulher adúltera, dizendo-lhe simplesmente, vai e não voltes a pecar. E foi às mulheres que apareceu depois da ressurreição. Era comum no mundo antigo o trágico destino das viúvas, que sofriam por tradição sacrifício na fogueira quando da morte do marido. Através dos Atos dos Apóstolos e demais epístolas, as viúvas adquirem papel importante na condução da vida comunitária. A adesão massiva de mulheres foi também uma questão de sobrevivência, o que explica uma posterior conversão dos maridos ao cristianismo, influenciados pelas suas esposas. E tudo isso se deu antes da Idade Média. Aqui, o sacrifício na fogueira não é o sacrifício das Inquisições, né? Não vamos confundir. Nesse caso aqui, é falado a respeito de que nos primeiros séculos do cristianismo, mesmo ainda ali no Império Romano, se um homem morresse, a mulher dele também tinha que ser morta. Então ela podia ser queimada viva, né? Ou queimada viva com todos os bens, inclusive, né? Para que isso ela pudesse servir ao marido na outra vida. Então a mulher não tinha direitos. Retomando agora a leitura. Após o início da Idade Média, consolidado estava o papel de destaque da mulher na sociedade. No início de 513, o ano de 513, é construído o mosteiro de São João apenas para monjas. Veio delas o hábito da leitura em silêncio, aprendido de São Ambrósio e difundido a partir de então para todo mundo. Antes delas, as pessoas liam apenas em voz alta. Ao falar da Idade Média, ainda citando a autora Regine Pernod, não podemos nos esquecer de sua outra notável obra, A Mulher no Tempo das Cruzadas, em que revela a participação ativa destas em todas as peregrinações e batalhas na Terra Santa. Ela cita um autor simplesmente chamado de O Anônimo da Primeira Cruzada, que descreveu o papel feminino na primeira batalha contra os turcos,
em 1º de julho de 1097. Naquele dia, nossas mulheres prestaram-nos grande auxílio, trazendo água para beber a nossos combatentes e não cessando de encorajá-los à luta e à defesa. Durante a Idade Média, muitas mulheres foram canonizadas pela Igreja Católica pela sua dedicação e relevância em assuntos ligados à vida comunitária. Muitas delas acumularam cargos como nobres e devotas. A vida de Joana d'Arc é um exemplo emblemático da atuação das mulheres medievais. Abaixo, uma reprodução do artigo do professor Orlando Fedeli a respeito da vida e morte da santa. Abre aspas. A Santa Joana d'Arc nasceu em Domremy em 1412. Era uma camponesa simples e uma católica fervorosa. Aos 13 anos, começou a ter visões de São Miguel Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarete. Em 1429, ela foi ao encontro do Delfim Carlos VII, herdeiro do trono da França, onde anunciou que ela fora enviada por Deus para libertar a França do jugo inglês. Ela, à frente do exército francês, conquistou Orleans e boa parte do território francês, mas foi traída por Charles VII. Joana caiu cativa dos Borguinhões em 1430 e foi entregue aos ingleses. Charles VII nada fez para libertá-la. O bispo que montou a farsa de seu processo foi Pierre de Cauchon, bispo de Beauvoir, um homem inescrupuloso, partidário dos Borguinhões. Seu julgamento foi uma farsa montada para sua execução, já que tinha sido acertada com antecedência. Por fim, ela foi morta na fogueira em 30 de maio de 1431. Seu processo foi considerado inválido pouco depois pela Igreja e, após um longo processo de canonização que iniciou em 1869, ela foi elevada aos altares católicos em 1920 através do Papa Bento XV. E dessa leitura terminamos aqui a parte da Idade Média do livro O Aquário Naciano. Obrigado e até o próximo vídeo.